O ar salgado normalmente clareava minha mente, mas hoje cheirava a ambição queimada e perfume barato. Eu estava de pé no convés de teca do Etalgard, uma embarcação de 40 metros que era menos um barco e mais uma tese de mestrado flutuante sobre autonomia marítima. Minha empresa, a Teia Systems, havia projetado cada circuito, cada linha de código e cada protocolo de redundância que mantinha essa máquina funcionando. Eu não era apenas a proprietária. Eu era a arquiteta, atualmente fazendo um diagnóstico nas matrizes de propulsores do lado de bombordo, porque a telemetria mostrava uma variação de 0,4% no tempo de resposta. E no meu mundo, 0,4% é a diferença entre uma atracação perfeita e um processo judicial. Eu vestia meu uniforme de trabalho, um macacão azul marinho desbotado que eu tinha desde os dias em que cortava cabos de fibra ótica em estaleiros gelados na Noruega, e um gorro que já tinha visto melhores décadas. Sem maquiagem, cabelo preso em um coque bagunçado que gritava modo deadline em vez de pronta para eventos sociais. Para um olhar desatento, eu parecia pertencer à equipe de limpeza do BGE. Para quem realmente importava na indústria, eu parecia a pessoa que assinava os cheques. Então eu ouvi o baque pesado dos passos na escada, seguido de uma voz que parecia mergulhada em dinheiro de família e seca de consequências. Jesus, cheira a diesel e desespero aqui fora, a voz ecoou. Era Brent. Brent, o garoto rei, filho de 26 anos do titã de Venture Capital, cuja empresa tinha uma participação significativa, embora minoritária, na minha companhia. Brent, que achava que a equity era apenas uma palavra chique para mesada, saltou para o convés de popa, óculos de sol mais caros que meu primeiro carro sobre o nariz, segurando uma mimosa pela metade, mesmo sendo 8h30 da manhã. Ele parou ao me ver ajoelhada perto da escotilha, com um tablet na mão. Não olhou para meu rosto. Olhou para o macacão. Olhou para a mancha de graxa na minha bochecha. E ele estalou os dedos, com aquele ar arrogante. Você é a faxineira, ou algo assim. Não levantei imediatamente. Terminei a injeção de código no tablet, observei a luz verde de verificação piscar, e então me levantei lentamente. Posso ajudá-lo, Brent? Ele piscou, claramente sem me reconhecer. Para ele, eu era apenas parte do cenário, um NPC no videogame da vida dele. Ah, sabe meu nome? Bom. Ouça, a equipe de limpeza deveria ter ido embora às 8. Tenho investidores chegando ao meio-dia. Preciso que este convés esteja impecável. E me traga uma toalha limpa enquanto está nisso. Esta umidade está me fazendo suar como um porco. Ele jogou um pano sujo, que aparentemente pegou de um corrimão, bem no meu peito. Ele me acertou com um tudo molhado e caiu no convés. Agora, antes de eu contar como desmontei a vida desse homem, faça-me um favor rápido. Se você gosta de histórias sobre herdeiros corporativos sendo completamente destruídos por quem subestimaram, clique em seguir. Alimenta meu coração frio e calculista. Olhei para o pano. Depois, para Brent. Saia do barco. Apenas para faxineiras gritei, enquanto ele ria da própria piada e se virava para olhar uma loira que acabará de embarcar atrás dele. Ela riu, um som vazio que se espalhou pelo vento. Com licença, disse eu, baixando minha voz naquela oitava que normalmente fazia os membros do conselho sentarem-se retos. Ouviu, Brent? Ele zombou, dando um passo mais perto, invadindo meu espaço pessoal com o cheiro de champanhe velho. Não quero ajuda pairando por aqui. Termine os banheiros ou o que quer que faça, e saia. Os adultos estão conversando. Ele gesticulou para o iate como se tivesse construído com as próprias mãos. Este é um ativo premium, querida. Não uma sala de descanso para a equipe de limpeza. Meu coração não se quebrou. Meus sentimentos não se machucaram. Em vez disso, uma clareza fria e cristalina me invadiu. Era a mesma sensação que tenho quando encontro um bug crítico no software de um concorrente. Não era raiva, era oportunidade. Percebi naquele momento que Brent não sabia. Ele genuinamente não sabia que eu era a dona do barco. Ele não sabia que eu era a dona da empresa que construiu o barco. Ele nem sabia quem eu era. O pai dele, o presidente, cuidava da estratégia de alto nível. Brent era apenas o título de embaixador da marca que inventamos para mantê-lo longe das salas de servidores. Ele nunca se deu ao trabalho de participar das reuniões técnicas. Nunca olhou para o organograma.
Ele viu uma mulher de meia-idade de macacão e seu cérebro completou automaticamente, empregada. Eu poderia tê-lo demitido na hora. Poderia ter mostrado minha conta bancária ou o título do barco, ou ligado para o pai dele, mas isso seria rápido demais. Seria eficiente, mas não educativo e eu acredito profundamente na educação. Entendido? Disse, com o rosto uma máscara de obediência neutra. Abaixei-me, peguei o pano que ele havia jogado em mim e dobrei-o cuidadosamente. Vou apenas terminar minhas verificações e sair do seu caminho. Faça isso, ele dispensou-me, virando-se para tirar uma selfie com o Skilini. E tente não tocar no estofado ao sair. É couro italiano. Caminhei em direção à escada de acesso, com o tablet debaixo do braço. Ao passar pelo console principal de segurança próximo à popa, digitei uma sequência de comandos que não aparecia na interface padrão do usuário. Era um log fantasma, uma subrotina que grava áudio e vídeo de todos os sensores do barco, armazenando-os em uma partição que só eu podia acessar. Eu estava saindo fisicamente do barco, mas digitalmente, estava me inserindo no sistema nervoso do Etalgard. Que encaixe perfeito, querida, ouvi ele dizer para a loira enquanto eu pisava no cais. Meu pai praticamente me deu este barco. Agora eu comando todo o porto. Parei nas tábuas de madeira do pier, olhando para trás, para o casco branco e reluzente da minha criação. Ele achava que comandava o porto. Achava que possuía o barco. Estava prestes a aprender que você não insulta quem segura o controle remoto. Caminhei até meu carro, um sedã sensato estacionado entre duas Ferraris, e sentei no banco do motorista. Abri meu laptop e observei a transmissão ao vivo da câmera do salão. Brent já estava derramando sua mimosa no couro italiano sobre o qual me avisara. Que comecem os jogos. Para entender a profundidade da cova que Brent estava cavando para si mesmo, é preciso entender a papelada. E eu sei que papelada soa tão sexy quanto um tratamento de canal, mas no meu trabalho, as entrelinhas é onde os corpos estão enterrados. 6 meses atrás, o pai de Brent, Richard, sentou-se à minha frente em uma sala de conferências com paredes de vidro em Seattle. Richard é um tubarão. Um tubarão old school. Ele entende de alavancagem. Queria um barco-chefe para exibir o portfólio da firma de Venture Capital. Queria que o Etalgard fosse o rosto da divisão marítima de investimentos deles. Especificamente, queria que Brent tivesse um projeto. Ele precisa de responsabilidade, Yvonne, disse Richard, parecendo cansado. Precisa sentir que está administrando algo tangível, não apenas planilhas. Ferro, aço, água. Quer que eu dê meu protótipo a ele? Perguntei, tomando um expresso que custava mais que minha primeira hora de salário na época. Não dar, corrigiu Richard. Estruturamos como um contrato de leasing de longo prazo para fins de marketing. Ele se torna gerente operacional do barco para eventos corporativos. Faz ele parecer importante. É bom para a imagem da empresa e, francamente, mantém ele longe do escritório real, onde quebra tudo. Parei um instante. Eu conhecia Brent. Sabia que ele era uma responsabilidade vestida com uma polo. Mas também sabia que a TEA Systems precisava da próxima rodada de investimentos da firma de você para expandir para o mercado asiático. Tudo bem, disse, mas o título fica comigo. O seguro fica comigo e a administração dos sistemas fica com a TEA. Ele terá acesso de usuário. Pode conduzir. Pode planejar festas. Pode atracar. Mas não toca no código-fonte. Richard acenou com a mão, despreocupadamente. Ele não sabe distinguir código de caligrafia. Só quer buzinar e receber convidados em coquetéis. Fechado. Assinamos os papéis. O documento tinha 80 páginas. Na página 72, parágrafo 4, subitem C, havia uma cláusula que eu inseri pessoalmente, o protocolo de sobreposição do proprietário. O documento afirmava que, em caso de uso indevido, violação de normas de segurança ou danos à reputação, a proprietária legal eu mantinha o direito de assumir controle imediato e total dos sistemas de navegação e operação da embarcação, remotamente ou presencialmente, sem aviso prévio. Richard não leu a página 72. Ele só queria se livrar do filho. Brent definitivamente não leu. Ele só viu as chaves brilhantes.
De volta ao presente, eu estava no meu escritório em casa, uma sala cercada por monitores que pareciam mais o controle de missão da NASA do que um estudo. Abri os scans legais. Brent achava que o barco era um presente. Dizia a todos que era seu iate pessoal. Postava no Instagram com legendas como #selfmade e #boslif. Ele não percebia que, na prática, estava dirigindo um carro alugado cujo dono poderia desligar o motor se ele fumasse dentro. Na minha tela, os sistemas internos do Etalgard estavam ativos. Eu podia ver os níveis de combustível, a carga das baterias, o status do tanque de água doce. Graças ao log fantasma que iniciei antes, eu podia ouvir tudo o que acontecia na ponte. Meu pai simplesmente não entende a voz de Brent saía cristalina pelos meus alto-falantes. Ele andava de um lado para o outro na ponte, falando com alguém no viva voz. Yvonne é peso morto. Ela é tecnologia antiga. Quem liga para protocolos de redundância? Precisamos de brilho. Precisamos de integração com inteligência artificial. Precisamos pivotar. Inclinei-me. Pivotar. A palavra favorita de quem não faz ideia de para onde está indo. Estou dizendo, continuou Brent, presumivelmente falando com algum amigo de fraternidade que tinha subido na vida para o setor financeiro, vou tirá-la. O conselho me adora. Na demo da próxima semana, vou apresentar uma nova visão. Minha visão. E quando eu mostrar quanto dinheiro estamos gastando com os padrões de segurança dela, ela estará frita. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Então era isso. Não era só desrespeito. Era um golpe. Ele não estava apenas me tratando como uma faxineira. Estava ativamente planejando me remover da empresa que eu construí de uma startup de garagem para uma líder global. Ele iria usar meu barco na demo para convencer meus investidores de que eu era obsoleta. Olhei para o botão de conceder acesso de administradora na minha tela. Eu poderia bloqueá-lo agora mesmo. Poderia apagar as luzes, trancar as portas da cabine e tocar música alta no sistema de som até ele chorar. Mas isso seria reativo. Emocional. Devil não faz emocional. Yvonne faz demolição estratégica. Ele queria apresentar uma nova visão na demo. Muito bem. Eu garantiria que ele tivesse a demo mais memorável da vida dele. Abri uma janela de terminal e comecei a digitar. Eu não estava apenas assistindo mais. Estava preparando o palco. Se ele queria brincar de capitão, eu deixaria. Eu o deixaria navegar direto para o meio do oceano, metaforicamente falando, antes de eu puxar o plug. Verifiquei a lista de convidados para o evento, top bloggers de tecnologia, 2 senadores, todo o conselho de diretores. Perfeito. A plateia para sua execução seria lotação máxima. Nos 3 dias seguintes, tornei-me um fantasma na minha própria máquina. Não pisei no Etalgard, mas vivi lá. Através das câmeras de alta segurança e dos microfones da ponte, observei Brent transformar minha obra-prima de engenharia em uma casa flutuante de fraternidade. Ele organizou um brunch pré-lançamento com 3 caixas de champanhe e um DJ que parecia acreditar que grave era substituto de talento. Vi a cinza dos charutos caindo sobre a teca, minha teca manuseada com cuidado. Vi saltos cravando-se no convés macio. Registrei cada infração, não para seguro, mas para o dossiê moral que estava compilando. Mas o dano físico não chegava nem perto do lixo verbal que ele despejava. Na terça-feira, trouxe um grupo de potenciais investidores anjo a bordo. Eram principalmente jovens de OG que tiveram sorte com cripto e buscavam a próxima novidade brilhante. Então, quem gerencia a stack de tecnologia? Perguntou um deles, apontando para os displays da ponte. Esta interface é incrível. Ah, eu supervisionei toda a reformulação do UI. Brent mentiu, recostando-se na cadeira de capitão, pés sobre o console. Tínhamos alguns engenheiros antigos, sabe, a velha guarda que queria manter tudo complicado. Tive que intervir e simplificar tudo. A engenheira principal, Yvonne, é basicamente um dinossauro. Ótima para papelada, mas não entende a jornada do usuário. Sentei-me no meu escritório tomando chá verde, os nós dos dedos brancos de raiva. Dinossauro. Eu escrevi o coronel daquele sistema operacional em um porão, enquanto ele ainda aprendia a não comer cola.
Mais tarde naquela tarde, precisei ir pessoalmente à Marina para assinar um requisito regulatório de entrega de combustível que exigia a assinatura da proprietária. Desta vez usei um blazer, tentando parecer a executiva que eu realmente era. Brent me interceptou no pier. Ele estava com uma mulher, não a loira de antes, outra. Uma morena segurando um Pomeranian. Ei, você! Gritou. Olá, Brent. Você reabasteceu o bar? Eu te falei especificamente que precisava do uísque japonês. Eu não sou a responsável pelos suprimentos, Brent disse calmamente. Estou aqui pelo manifesto de combustível. Ele revirou os olhos e se virou para a morena. Viu o que quero dizer? Impossível conseguir ajuda boa. Você dá um trabalho e eles só dão desculpas. Ele se virou para mim novamente. Só pega um guardanapo, vai? Alguém derramou vinho tinto no salão. Está grudando. Ele estendeu um guardanapo amassado que tinha no bolso. A morena olhou para mim e depois para ele, visivelmente desconfortável. Querida, acho que ela está bem. Brent interrompeu. Vamos, rápido. Você tem um cruzeiro ao pôr do sol para pegar. Peguei o guardanapo. Eu realmente peguei. Parecia segurar uma granada viva. Vou cuidar disso, disse, com a voz tão firme que soava quase robótica. Caminhei para o barco e fui ao salão. De fato, havia uma mancha de vinho no carpete creme. Não a limpei. Em vez disso, tirei uma foto. Depois, fotografei as garrafas de uísque vazias espalhadas pela mesa. Tirei uma foto dos documentos confidenciais da empresa que ele havia deixado abertos no sofá, detalhando as projeções do Q3. Isso era uma violação de segurança de altíssima ordem, deixar propriedade intelectual sensível à vista. Era motivo para a revogação imediata de seus privilégios de acesso, conforme o Estatuto Corporativo. Mas eu não acionei o alarme. Apenas documentei. Enquanto saía, encontrei um dos investidores mais antigos, Sr. Henderson. Ele me conhecia há 10 anos. Olhou para o guardanapo em minha mão, depois para o salão caótico, e finalmente para mim. Yvonne disse suavemente. Peço desculpas pelo cenário. O filho do Richard é cheio de energia. Certamente respondi. Você está deixando isso acontecer? Perguntou Henderson, com um olhar perspicaz. Ele me conhecia. Sabia que eu não tolerava incompetência. Sorri. Um sorriso pequeno, perigoso. Estou apenas deixando os dados se acumularem, Arthur. Não, acredito em uma amostra grande antes de tomar uma decisão. Ele assentiu lentamente. Entendi. Bem, vou me certificar de usar colete salva-vidas na demo de sexta-feira. Faça isso, disse. E talvez fique perto da escada de acesso. Afastei-me do barco, jogando o guardanapo no lixo do pier. A lixeira estava marcada como refuse. Apropriado. Quarta-feira trouxe chuva e, com ela, as nuvens escuras do espionagem corporativa. Eu não estava na marina. Estava na sede da TEA Systems, um monólito de vidro com vista para as águas cinzentas do canal. Meu escritório geralmente é um santuário de silêncio, mas hoje o ar parecia pesado. Chamei Sarah, membro júnior do conselho que eu mentorava desde estagiária. Ela era perspicaz, leal e invisível para homens como Brent. Está pior do que você imagina, Yvonne disse Sarah, sentada na beira do sofá, segurando o tablet como escudo. Conte-me, falei, olhando para a chuva escorrer pelo vidro, circulando um memorando para todo o conselho. Ele está chamando de Project Fresh Sale. Virei-me. Project Fresh Sale soa como um detergente. É um plano de reestruturação, disse Sarah, a voz tremendo levemente. Ele afirma que sua obsessão com segurança e redundância está custando à empresa 15% de margem potencial. Ele tem gráficos, Yvonne. Gráficos falsos. Ele está comparando nosso ciclo de desenvolvimento com desenvolvedores de aplicativos, não com empresas de engenharia marítima, dizendo que somos lentos demais. Construímos navios que sobrevivem a furacões, disse, com a voz endurecendo. Não aplicativos de namoro que travam quando muita gente entra. Ele não se importa, continuou Sarah. Ele já alinhou votos. Os 2 novos investidores de você estão com ele.
Querem uma saída rápida. Querem inflar o valor das ações, cortar o orçamento de QA e vender para o maior lance no próximo ano. E o mais engraçado, ele quer anunciar a transição de liderança na demo de sexta-feira. No iate, senti um fogo frio acender no meu estômago. Ele não ia apenas me empurrar para fora. Ia fazer isso na minha embarcação, na frente da imprensa, enquadrando como uma vitória da modernização. Ia ficar no convés que eu paguei, segurando o microfone que comprei, e dizer ao mundo que eu estava obsoleta. Ele está te acusando de falha de escalabilidade, sussurrou Sarah. Esse é o termo legal que ele está usando para acionar a cláusula do seu contrato. Falha de escalabilidade, repeti. Caminhei até minha mesa e peguei o modelo do Etalgard. Ele acha que escalabilidade é apenas fazer as coisas maiores e mais rápidas. Esquece que escala sem estabilidade é apenas um desastre esperando acontecer. Olhei para Sarah. Ele sabe que você está aqui? Não. Ele acha que estou só pedindo catering para a festa. Bom. Continue pedindo. Certifique-se de que ele tenha tudo o que quiser. Dê a corda para ele, Sarah. Dê quilômetros dela. O que você vai fazer? Perguntou. Sentei-me no computador, puxei a arquitetura do sistema do Etalgard. Vou apresentá-lo a um pequeno conceito chamado privilégios de administrador. Passei o resto da noite na sala de servidores. Não estava escrevendo um memorando de resposta. Não estava ligando para advogados. Estava codando. Mergulhei nas camadas mais profundas do sistema operacional do iate. Ele queria falar sobre a experiência do usuário. Eu ia dar a ele uma experiência do usuário que ele jamais esqueceria. Encontrei o arquivo chamado demomode.rz, o prese padrão de apresentação que usamos para mostrar as funcionalidades do barco. Abriu, reescrevi o script. Não apaguei o código antigo. Apenas adicionei um loop condicional, uma armadilha. Se usuário igual Brent, guest admin e localização igual coordenadas do porto, então execute protocolo Deadwater. Salvei o arquivo. Compilei o patch. Carreguei no servidor do iate via link de satélite. Na minha tela, uma pequena barra verde carregou, 98%. 99%. 100%. Atualização concluída. A tela piscou. Arquivei legalmente a atualização no nosso log interno de mudanças como patch de compliance de segurança crítico 4.2. A descrição dizia: capacidades aprimoradas de intervenção remota para cenários de operadores não autorizados. Era verdade. A absoluta verdade legal. Se a equipe de Brent tivesse se dado ao trabalho de ler os logs técnicos, teria visto. Mas não leram. Só queriam navegar. Fui para casa às 3 da manhã e dormi como um bebê. Quinta-feira foi um ensaio geral, a calmaria antes do caos. Cheguei ao escritório tarde, alimentada por expresso e sensação de justiça. Meu chefe de engenharia, Marcos, me esperava. Marcos é homem de poucas palavras, ex-especialista da Marinha que trata o código com reverência religiosa. Ele sabia o que estava acontecendo. Boatos em uma empresa de tecnologia viajam mais rápido que a luz. O patch está ativo, disse Marcos, sem tirar os olhos da estação de solda. Alguma falha? Perguntei. Nenhuma. A latência é 0. O comando de override está mapeado para seu keyfob pessoal. Também roteamos um gatilho secundário para seu app no celular, só por precaução. Ele finalmente olhou para mim. Sabe, se você fizer isso, o fallout de PR vai ser significativo. O fallout de PR de deixar uma criança comandar a empresa direto para um iceberg seria pior, respondi. Marcos deu um raro sorriso. Ele me ligou esta manhã, perguntou se poderíamos instalar um modo festa para as luzes. Queria que pulsassem com a música. Faça, disse. Vai exigir adaptação de hardware, mas ativei as caixas externas para sobrepor o som interno. Sabe, para anúncios de segurança. Boa ideia, Marcos. Então, vamos fazer isso? Perguntou, em voz baixa. Olhei para o esquema do Etalgard na parede. Não estamos fazendo nada, Marcos. O sistema está apenas funcionando como projetado.
Se uma entidade não autorizada tentar sequestrar a embarcação, o próprio barco se protege. Isso não é sabotagem. É um recurso. Saí do escritório cedo e fui à marina uma última vez. O iate estava fervilhando de atividade. Cateiras carregavam caixas de lagosta. Floristas transportavam arranjos que custavam mais que minha hipoteca. Um banner estava sendo colocado na popa: Theia Systems, o futuro é agora. Brent estava na proa, coordenando a colocação de um palco portátil. Usava um chapéu de capitão ironia zero, um verdadeiro chapéu de capitão. Cheguei à beira do pier. Não embarquei. Apenas fiquei ali, observando. Brent me viu. Correu até mim, com o rosto vermelho e olhar maníaco. Yvonne, justamente a pessoa que eu não queria ver. Riu, dando um tapinha no meu ombro. Olha, eu sei que as coisas estão tensas, mas amanhã vai ser enorme. Enorme. E não se preocupe, vou te mencionar no discurso. Algo como: obrigado à equipe Legacy por lançar as bases, algo assim. Muito generoso da sua parte, Brent disse. Sim, bem generoso. Ele sorriu. Olha, para o evento amanhã, talvez você devesse apenas aproveitar da margem. Estamos com a capacidade máxima para os VIPs e, honestamente, ter a equipe técnica circulando meio que mata o clima. Entende, né? Ele estava me desconvocando do lançamento do meu próprio barco. Entendo, disse. Muito técnico, pode entediar as pessoas. Exatamente. Você é uma gênio, Avon. Sério? Mas você sabe, Bakken, precisamos de energia no frontem amanhã. Energia no frontem, repeti, fria. Então, aproveite o dia de folga. Vá a um spa ou algo assim. Se presenteie com o cartão da empresa. Ele piscou e correu de volta ao palco, gritando com um caterer que havia deixado cair um garfo. Fiquei ali por um momento, observando a água bater suavemente contra o casco. O Etalgard flutuava suavemente, um gigante adormecido. Durma bem, sussurrei para o barco. Amanhã acordamos. Mergulhei a mão no bolso e toquei o pequeno quifob de plástico que Marcos me dera. Parecia um controle de garagem, mas sentia-se como o martelo de Thor. Virei-me e me afastei. Não fui para um spa. Fui para casa e preparei minha roupa para amanhã. Não macacão, não blazer. Escolhi uma gola alta preta simples e jeans escuro. Steve Jobs encontra um gato furtivo. Queria desaparecer até o momento em que todos me viriam. O palco estava montado. Os atores, no lugar. O roteiro, reescrito. Tudo que restava era levantar a cortina. Sexta-feira, meio-dia. O sol alto, o céu azul perfeito, inocente. A marina cheia do tipo de gente que usa a palavra sinergia sem ironia. Cheguei 20 minutos após o horário marcado. Estacionei no fim do estacionamento e caminhei entre as filas de carros de luxo. Ouvi a música antes de ver o barco, um batidão genérico de house que vibrava no peito. O Etalgard estava magnífico, tenho que admitir. Brilhante, decorado com bandeiras e banners. Um tapete vermelho levava à escada de embarque. Guardas de segurança com AirPS conferiam nomes em iPads. Caminhei até o ponto de controle. O guarda, um sujeito corpulento chamado Mike, que eu havia contratado 3 anos antes, olhou para mim e depois para sua lista. Senhorita Von disse, baixando a voz. Você não está na lista. Eu sei, Mike mantive a expressão neutra. Falha do Brent. Preciso apenas checar a fiação da polpa antes de partirem. Protocolo de segurança. Mike hesitou. Ele sabia quem assinava seu salário, mas também sabia quem estava gritando no microfone no convés. 5 minutos, disse, abrindo caminho. Fique fora dos ângulos de câmera. Você é um amor, Mike. Deslizei a bordo. O convés estava lotado de pessoas bonitas segurando taças de champanhe. O ar cheirava a perfumes caros e ozônio. Eu me movia pela multidão, invisível no meu traje preto. Era sombra no mundo brilhante deles. Encontrei um ponto perto dos controles do guincho traseiro, parcialmente escondida por uma pilha de caixas de som. Dali,
tinha visão clara do palco improvisado no deck superior. Brent comandava o evento. Um microfone em uma mão, um copo de uísque na outra. Estava vermelho, suado e extasiado. Bem-vindos, todos! Bradou, a voz ecoando pelos corredores vizinhos. Bem-vindos ao futuro da TEA Systems. Aplausos percorreram a multidão. Os 2 novos membros do conselho batiam palmas com mais entusiasmo, balançando a cabeça como bonecos de mola. Por anos continuou Brent, andando de um lado para o outro no palco. Esta empresa foi ótima. Mas ótimo é inimigo do lendário. Fomos seguros demais, lentos demais, focados demais no que pode dar errado em vez do que pode dar certo. Observei a plateia. Alguns engenheiros no fundo pareciam desconfortáveis. Eles sabiam que focar no que pode dar errado é literalmente a descrição do cargo quando se constroem veículos autônomos. Hoje, gritou Brent, estamos lançando uma nova era. Chega de burocracia, chega de hesitação. Estamos nos libertando do passado. Ele apontou dramaticamente para o horizonte. Em poucos minutos, vamos levar essa beleza para dar uma volta. Vamos mostrar velocidade. Vamos mostrar agilidade. E vamos mostrar quem realmente manda. A multidão vibrou. Ele estava adorando. Embriagado pelos vapores do próprio ego. Então ele olhou para baixo e me viu parada perto do guincho. Por um segundo, o sorriso vacilou. Ele cobriu o microfone com a mão e sibilou para um assistente próximo. Achei que tivesse mandado ela embora. Chama a segurança. Ele me lançou um olhar fulminante. Eu não desviei. Apenas encarei, com a expressão totalmente neutra. Era o olhar de uma cientista observando um rato de laboratório correndo em direção ao queijo, sem perceber a rede elétrica sob seus pés. Um segurança começou a se mover em minha direção. Senhoras e senhores! Gritou Brent, puxando a atenção de volta para si. Vamos começar essa festa. Tripulação, preparem-se para soltar as amarras. Ele me lançou um último olhar, o sorriso arrogante voltando ao rosto. Hora de sair, querida. O navio vai zarpar. Sim, murmurei para mim mesma, fechando a mão em torno do controle no meu bolso. Vai mesmo. Dei um passo para trás, entrando na escada de acesso com uma lentidão deliberada. O segurança parou ao ver que eu estava saindo por vontade própria. Pelos alto-falantes, Brent ria. Não espere a gente. Desci a rampa e pisei na madeira sólida do pier. Virei-me. A tripulação começou a desatar as cordas. As mangueiras grossas caíram na água com respingos pesados. O Etalgard estava livre. Brent acelerou os motores. Uma nuvem de água branca se agitou na popa. O iate começou a se afastar do cais, a música pulsando, a multidão comemorando. Eu fiquei sozinha no pier. A distância entre o barco e o cais aumentava, 5 metros, 10, 20. Adeus. Alguém gritou. Puxei o controle do bolso. Era um pequeno retângulo preto, discreto, com um único botão vermelho. Olá, realidade disse, e apertei o botão. Existe uma física específica para um iate de 40 metros deixando um cais. Não é como um carro saindo de uma garagem. É um deslocamento massivo de água, um deslizar lento e majestoso. O Etalgard avançava com a graça pesada de um predador. Observei a distância aumentar, 30 pés, 40. Brent agora estava no leme ou pelo menos no flybridge, no deck superior, feito para espetáculo. Girava o volante como se estivesse em um filme, mesmo sabendo que, naquela velocidade, eram os propulsores que faziam todo o trabalho. Ele acionou a buzina. 3 toques curtos. Ilegal em um porto, a menos que você esteja em perigo ou dando ré. Mas quem liga para a lei marítima quando se é um visionário? Os convidados brindavam. A música mudou para Don't Stop Believin'. A ironia era quase deliciosa demais. Olhei o relógio. 12h15, o horário perfeito para um desastre. Observei a luz LED no controle. Ela pulsou uma vez, um batimento verde constante. Estava conectado. O sinal tinha sido confirmado. O iate estava agora a cerca de 50 jardas, virando lentamente em direção à saída do canal.
Os fotógrafos da imprensa na margem disparavam flashes. Esse era o Money Shot. O jovem herdeiro conduzindo o navio rumo ao futuro. Respirei fundo. O ar ainda cheirava a diesel e sal. Agora também cheirava a justiça iminente. Não apertei o botão imediatamente. Esperei. Queria que estivessem longe o suficiente para não poderem jogar uma corda de volta, mas perto bastante para que todos em terra vissem exatamente o que estava prestes a acontecer. Eu queria que eles estivessem na zona da impotência. Brent acenava para as câmeras na margem. Ele parecia um rei. Parecia intocável. Olhem só, ela ouvia ele gritar por cima da música. Acelerador total em 3, 2, empurrem as alavancas. Esse foi o meu sinal. Apertei o botão. Não foi um toque rápido. Mantive pressionado por um segundo inteiro, sentindo o clique tátil do interruptor. Instantaneamente, o comando lógico foi enviado. Ele saiu da minha mão, percorreu a frequência de rádio criptografada até o receptor no mastro do Etalgard, desceu pelo sistema nervoso de fibra óptica e foi direto para a unidade de controle dos motores. Comando recebido. Prioridade Deadwater. Anular todas as entradas do usuário. Ação, desligamento imediato. Não houve explosão. Não houve colisão. Foi algo muito mais assustador para qualquer marinheiro. Foi o silêncio. O rugido dos dois motores a diesel cessou instantaneamente. A água branca revolta na popa se acalmou. A vibração que zumbia pelas chapas do convés desapareceu. Mas eu não parei por aí. O protocolo Deadwater era abrangente. A música morreu. As luzes do modo festa se apagaram. O radar parou de girar. Até as portas elétricas deslizantes ficaram congeladas no meio do movimento. O Etalgard tornou-se uma rolha de 40 toneladas balançando no porto. Na ponte, vi Brent cambalear para frente quando o impulso mudou. Ele empurrou as alavancas novamente. Nada. Puxou-as de volta. Nada. Começou a bater no painel. Com a música desligada, o som da confusão dele atravessou a água. Que diabos está acontecendo? Ei, por que a música parou? Coloquem o gerador de volta. O iate derivava. Ainda tinha inércia, mas não tinha governo. Começou a adernar levemente para bombordo, com as aletas estabilizadoras travadas na posição neutra. Alguns convidados olharam ao redor, confusos. Isso faz parte do show? Alguém gritou. Eu permaneci no pier, braços cruzados, o controle escondido na mão. Não estava sorrindo. Estava observando. O barco derivava preguiçosamente em direção a um banco de lama do outro lado do canal. Não era perigoso, não a ponto de ameaçar vidas. Era humilhantemente descontrolado. Relatório da casa de máquinas. Brent berrou no intercomunicador. Mas o intercomunicador estava morto. Eu tinha desativado aquilo também. Ele gritava para um pedaço de plástico. Era o capitão de nada. Então o pânico começou. O pânico em um iate de luxo não se parece com o pânico do Titanic. Não há gritos sobre icebergs. É uma lenta percepção do inconveniente que coalha em medo. Primeiro, o ar-condicionado parou. Ao meio-dia, o salão envidraçado começou a esquentar imediatamente. Depois veio a constatação de que os vasos sanitários não davam descarga, as bombas de vácuo estavam desligadas. Em seguida, perceberam que o refrigerador de champanhe estava esquentando. Mas, na ponte, o medo era primal. Tirei o celular do bolso e abri o aplicativo Ghost Log. Eu precisava ouvir aquilo. Está morto. Tudo está morto. Gritava o capitão de verdade, um contratado chamado Steve, que Brent havia empurrado para o lado. Não tenho governo. Não tenho comunicações. O leme está travado a 5 graus para bombordo. Conserta isso. Brent berrava. Reinicia. Faz aquela coisa. O Ctrl Alt Delete. Não dá. Steve gritou de volta. O sistema está bloqueado. Diz que há uma substituição administrativa ativa. Quem tem acesso de administrador? Brent berrou.
Eu tenho. Eu sou o administrador. Não está aceitando o seu código, senhor, respondeu Steve. Diz, usuário não autorizado. Usuário não autorizado. Duas palavras lindas. O iate agora derivava de lado, apresentando o costado inteiro para a imprensa à espera. Parecia uma baleia morta. Vi os convidados começarem a se aglomerar nas amoradas. Apontavam para a margem, apontavam para a água. A ilusão do futuro em alta velocidade havia se despedaçado. Agora eram apenas pessoas ricas presas em uma barca quente. Brent correu até o corrimão do convés. Parecia fora de si. Tirou o celular do bolso. Vi ele discando. Meu telefone vibrou no bolso. Chamada recebida, Brent. Deixei tocar. Ele ligou de novo. Deixei tocar. Ele olhou para o celular, sacudiu-o, depois olhou para a margem. Vasculhou a multidão e, então, me viu. Eu não tinha me mexido. Era a única pessoa no pier que não estava tirando fotos. Estava completamente imóvel, olhando diretamente para ele. Ele apertou os olhos. Depois, eles se arregalaram. Ele apontou para mim. Você! Gritou. O som mal atravessou a água, mas eu li perfeitamente seus lábios. Levantei a mão. Segurei o controle preto. Vi Brent congelar. Ele entendeu. Finalmente, em seu cérebro reptiliano, a conexão foi feita, a faxineira, a dinossauro da tecnologia, a mulher que ele tinha expulsado de seu próprio barco. Ele começou a gritar com as pessoas ao redor, apontando para mim. Foi ela. É ela. Ela nos sabotou. Prendam-na. Mas ninguém estava olhando para mim. Estavam olhando para o barco, que girava lentamente na correnteza. Toquei no meu fone. Disquei a frequência pública do comandante do porto, que estava sendo transmitida pelos alto-falantes da Marina para o evento. Controle do porto, a voz estalou. Aqui é Yvonne Vance, disse, com a voz calma e autoritária. Proprietária do Etalgard. Estou declarando perigo de navegação no setor 4. Senhorita Vance, temos o barco à vista. Parece morto na água. Correto, disse eu. A embarcação foi desativada remotamente devido à operação não autorizada por pessoal não qualificado. Solicito rebocador para recuperação. Recebido, senhorita Vance. Enviando os rebocadores. O anúncio ecoou pela marina. Todos ouviram. A imprensa ouviu. Os investidores a bordo ouviram. Operação não autorizada. Pessoal não qualificado. Observei Brent desabar contra o corrimão. Parecia pequeno. Parecia uma criança que quebrou um brinquedo que foi avisada para não tocar. O Etalgard derivava silenciosamente, um monumento ao fracasso dele. Era a hora de terminar aquilo. A imprensa adora um desastre, mas adora uma grande notícia ainda mais. Enquanto os rebocadores se dirigiam para recuperar o iate móvel, os repórteres viraram suas câmeras da água para mim. Não fugi. Não me escondi. Caminhei até o púlpito preparado para a celebração pós-venda de Brent. O microfone ainda estava ativo. Subi ao microfone. O som chiou por um segundo e depois se estabilizou. Senhoras e senhores, comecei. Minha voz era firme, amplificada por toda a marina. Peço desculpas pela interrupção de sua tarde. As câmeras dispararam. 100 lentes focadas na mulher de gola alta preta. Houve alguma confusão sobre a liderança e direção da TEA Systems. Hoje foi anunciado como o lançamento de uma nova era. Continuei e, de certa forma, de fato é. Peguei meu tablet e conectei a grande tela atrás de mim. O homem que está atualmente à deriva na Bahia, apontei para o Etalgard sendo rebocado por um velho rebocador enferrujado, acreditava que inovação significa ignorar a base. Ele acreditava que protocolos de segurança eram burocracia e que experiência era obsoleta. Toquei na tela. Os dados do Ghost Log apareceram, o áudio de Brent me chamando de faxineira, o vídeo dele derramando uísque no console, os documentos provando seu plano de me remover com base em dados falsos. A plateia arfou. Foi brutal. Cru. Inequívoco.
Engenharia marítima não é um jogo, continuei, com a voz endurecendo. O oceano não se importa com o preço das suas ações. Não se importa com seus seguidores no Instagram. Ele se importa com competência. E quando você remove a competência da equação, você tem isso. Apontei para o navio morto. Eu projetei essa embarcação. Eu sou a proprietária dela. E hoje demonstrei um novo recurso de segurança, o Incompetency Lockout. Se o sistema detectar um operador que represente risco para o navio ou para a empresa, ele se desativa. Hoje, o sistema funcionou perfeitamente. Olhei diretamente para a câmera de notícias. Aos membros do conselho atualmente suando naquele convés, vocês têm uma escolha. Podem apoiar o visionário que esqueceu de conferir se tinha acesso de administrador. Ou podem apoiar a engenheira que possui as chaves. Levantei o controle uma última vez. Estarei em meu escritório. Temos trabalho a fazer. Deixei o microfone cair. Literalmente, fez um baque satisfatório. Afastei-me. Não olhei para o barco. Não olhei para Brent. Mais tarde, soube que ele chorava enquanto era rebocado. As consequências foram rápidas. Quando o Etalgard foi atracado, o vídeo do meu discurso já tinha viralizado. Hashtag Incompetency Lockout estava nos trending topics do Twitter. O pai de Brent, Richard, me ligou às 18 horas. Você envergonhou a empresa, disse, com a voz gelada. Seu filho envergonhou a empresa, corrigi. Eu salvei o ativo. Ele é meu filho e a Teia Systems é minha empresa. Se você quer manter suas ações, Richard, Brent está fora. Com efeito imediato, e você renuncia ao cargo de chairman. Houve um longo silêncio, depois um suspiro. Envie os papéis. Brent foi escoltado para fora pelas mãos do mesmo segurança, Mike, que me deixará entrar. Saiu por um portão lateral, ensopado de suor, com a reputação em frangalhos. Atualmente, ele tenta criar um podcast de criptomoedas. Tem 12 ouvintes. Eu voltei ao comando. O Etalgard está passando por uma limpeza profunda. Tirar a mancha da mediocridade dos carpetes leva tempo, mas o sistema está seguro. O curso está definido, e a capitã está exatamente onde deve estar. Algumas lições só aparecem depois que os e-mails param e as luzes se apagam. Esta valeu a pena ficar até tarde. Obrigado por compartilhar este momento comigo. Nos vemos na próxima história.